Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando o Espírito Santo está perto de nós, ele influencia os nossos sentimentos. Então, quando alguma coisa te preocupa, você pode dizer: olha, eu estou sentindo medo. Ou em algum outro momento você pode dizer: eu estou sentindo confiança. Então, sempre antes de agir, nós consultamos os nossos sentimentos para de alguma forma entender se aquilo é uma boa ou uma má ideia. E assim nós conseguimos reconhecer que espírito que está perto de nós. Então, o Espírito que Deus nos deu, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que viria para nos ajudar, aqueles que somente em quem crê no Senhor Jesus recebem, que aceitam Jesus como Salvador, eles vão ter os seus sentimentos influenciados por esse Espírito. Então nós não vamos sentir mais medo, porque Deus está perto de nós. E assim também não sentimos mais solidão. Quantas vezes nós não nos sentimos sozinhos? E conforme nós vamos lendo a palavra de Deus e nos acostumando com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, esse sentimento de solidão, ele sai de dentro de nós. No passado, a gente acreditava que a ausência de pessoas causava o sentimento de solidão. E hoje nós percebemos que a solidão é a ausência de Deus, assim como outros sentimentos. Já não nos sentimos mais tristes, já não sentimos mais carência, dependência emocional, a necessidade que o amor venha de outra pessoa. Porque na confusão de nós mesmos, nós acreditamos que o amor é um abraço, é um carinho na cabeça, é a pele, é o contato. Não! O amor, ele é um espírito que eu sinto a presença dele. E a minha alma já não grita mais de fome, de saudade de casa. Então, nós conseguimos identificar a presença ou a ausência do Espírito Santo através dos nossos sentimentos. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, fica fácil reconhecer o que está acontecendo dentro dos nossos pensamentos e dentro do nosso coração, porque a nossa alma, ela se acalma, já não tem mais aquela busca. Eu me lembro de, antes de eu me converter, dava sexta-feira, eu ficava num desespero dentro de casa, porque eu precisava sair, eu precisava buscar alguma coisa. É como se eu não saísse aquele dia, a pessoa que ia mudar a minha vida ia estar em algum lugar e eu não ia encontrá-la e eu ia acabar pro resto da vida esquecido. E o diabo é desses. Ele coloca dentro de nós comportamentos repetitivos e punitivos. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Então é sempre uma coisa pela outra. Diferente de Deus. Deus, nós trabalhamos para Ele porque o Espírito Santo, Ele conversa conosco. E nós entendemos que aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração é a sua vontade. E a nossa alegria está em servir ao Senhor e não buscar os nossos próprios interesses. Então, às vezes, essa frase parece um tanto quanto estranha, porque normalmente todo mundo se sente assim. É porque todo mundo vive afastado de Deus. E nós devemos gastar tempo buscando ao Senhor. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 1, versículos 7, 9 e 13, a palavra do Senhor, ela diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário,
contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que nós temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Então Paulo ele está ensinando a Timóteo. Já falamos algumas vezes dessa carta de Paulo a Timóteo, porque o discernimento espiritual nós só descobrimos vivendo. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós olhamos os nossos sentimentos mudando, quando a gente vê a nossa vida mudando. E mudança é justamente deixar de ser o que era para se tornar algo novo. A gente olha na Bíblia a conversão de Paulo. Paulo perseguia os cristãos e depois ele passou a ajudar os cristãos a se reconciliarem com Deus. A transformação que Deus vai fazer na nossa vida é uma mudança completa. E quanto mais nós buscamos a palavra, mais essa transformação ela se acelera. Uma coisa que nós precisamos colocar dentro do nosso coração: esse é o último dia que você vai viver esse dia. Esse dia, ele não existe mais. Ou você aproveita esse dia como se ele fosse o último da sua vida, amando da melhor forma possível, fazendo aquilo que Deus coloca dentro do teu coração, ao invés de ficar gastando tempo com coisas sem importâncias. Vamos imaginar que um meteoro está vindo para a Terra. Você sabe que daqui a algumas horas já não vai mais existir vida. Como você gastaria esse tempo? Talvez você gastaria ajoelhado, orando, pedindo perdão para Deus e se arrependendo que você não fez o melhor que pôde para Ele. Outros talvez poderiam gastar esse tempo em libertinagem, mas uma coisa eu tenho certeza, que ninguém estaria preocupado em postar foto em redes sociais, ninguém estaria preocupado em ficar olhando a vida dos outros, nem nada, porque o significado das coisas é o tempo que nós temos para gastar. E se nós vivermos como se esse fosse o último dia, nós buscaríamos o Senhor de todo o coração, nós serviríamos o Senhor de todo o coração, nós daríamos o controle da nossa vida ao Espírito Santo e viveríamos esses últimos minutos, essas últimas horas, inundados pelo amor de Deus e não com pavor, porque esse não faz parte. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Outras traduções da Bíblia, ela vai usar a palavra covardes. Então olha que quando nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração, quando eu deixo de fazer alguma coisa porque eu sinto medo, isso significa ser covarde. Então por medo de perder, por medo de não dar certo, por medo de não sei o quê, esse sentimento ele não vem de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia. Por isso que a gente vai lá em Josué e diz: seja forte e corajoso, porque ele está tomado pelo Espírito Santo. Ele está tomado por Deus. E isso não é uma escolha que nós fazemos. O poder não está em nós, está no que nós sentimos. Nós temos a capacidade de ouvir, nós temos a capacidade de ver, mas nós só interpretamos o que o ambiente está passando para nós. Os nossos ouvidos, eles não produzem som, eles captam o som. Assim como a nossa alma, ela não produz sentimentos, ela capta sentimentos. Então, como eu reconheço se o Espírito Santo está perto de mim? Porque eu não sinto medo do amanhã, não sinto medo do que vai acontecer, não sinto medo da morte, não sinto medo de nada. Para mim está tudo muito bem e muito resolvido. Ah, mas eu tenho o costume de sentir medo. Claro, isso é um indicativo que você deveria estar buscando Deus com mais frequência. Lendo mais a palavra de Deus ela dá uma bagagem espiritual.
E é lendo várias vezes. Você não vai ler uma vez só, não se preocupe em entender, porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Não se preocupe em decorar, porque não vai, esse versículo que você entende hoje, amanhã você vai entender outra coisa totalmente diferente. Se preocupe nos teus sentimentos, foca no teu coração, foca nos teus pensamentos, deixa a palavra purificar a tua mente. Então, se Deus não me deu um espírito de medroso, Ele deu um espírito do quê? Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Olha como essa frase ela faz muito mais sentido. Então, quando eu estou com o Espírito Santo, eu sinto capaz de fazer todas as coisas. Então, olha que a capacidade ela vem da presença de Deus. E a gente acha que a capacidade é a psique humana, que eu tenho que sentar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer. Deus, Ele nos inspira. Hoje eu estou inspirado. O que isso quer dizer? Que eu dei controle para Deus me enfiar coisas dentro dos meus pensamentos, assim como nós temos visões. Então Deus, Ele coloca pensamentos que elucidam a minha mente. Quantas vezes nós não paramos, ficamos olhando para o nada e daqui a um pouco daquele estalo, pau! Acendeu a lâmpada do gênio na nossa cabeça e nós começamos a entender todas as coisas. Isso é revelação do Espírito Santo. Por isso, quando nós deixamos de insistir por nós mesmos e dando um tempo para o Espírito nos mostrar, nós encontramos até algo que perdemos ou entendemos algo que julgávamos não ser capaz. As respostas, elas sempre estiveram lá, só que eu só consigo ver quando a luz está comigo. Então, o primeiro sintoma é que eu estou cheio de poder, eu já não sinto mais medo. E o segundo, de amor. Deus me enche de amor? Ah, não acredito. Não, tá errado. Amar é o coito, é copular, é encontrar alguém, é eu voltar para casa e ter alguém me esperando. Amar é ter filhos, é ter família. Amar é o Natal, é o Ano Novo. Amar é alguém para bater palma no dia do aniversário, para dar presente. Amar é alguém para dividir as contas. Tá, tem um monte de gente que tem todas essas coisas e não se sente amado. Continua sendo adúltero. E aí? Então isso é o amor? Será que eu vou pegar algo que Deus diz que Ele é e falar que o amor é algo humano, que o humano pode produzir? Se isso fosse uma verdade, todos sentiriam as mesmas coisas. Já que todos não sentem, né? Sentir, eu nunca vi uma pessoa tomada pelo Espírito Santo não sentindo amor. Mas eu já vi pessoas sem Deus dizendo que amam, mas sem atitudes de amor. Então o amor é quando Deus, Ele satisfaz a nossa vida com a magnitude, com a gratidão, com a devoção, quando nós colocamos os nossos interesses de lado, quando nós vivemos entendendo a eternidade. E esse Espírito que nos dá poder e nos dá amor, Ele já não tirou minha dependência, eu já não tenho mais dependência emocional. Ele também nos torna prudentes. Eu já não tenho pressa que tudo se resolva, eu já não quero que o mal ele castigue as pessoas, isso não faz mais parte de mim. Eu não perco o foco, porque o meu foco é Cristo e a eternidade. Então nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser equilibrados. Eu já não tenho mais descontrole dentro de mim, já não fico xingando, já não fico berrando, já não fico bebendo de forma compulsiva, já não fico comendo. Cuido do meu corpo. E cuidado não é viver só para isso. Como que eu determino o que é desequilíbrio na minha vida? Quando eu gasto mais tempo do que o necessário, achando que o resultado vai mudar alguma coisa. Então eu acho que se eu tiver um corpo escultural, as pessoas vão me escolher porque eu sou bonito. Aí vira aquele camarão, né? Que você corta a cabeça fora e corta o corpo. E aí? É isso que Deus nos ensina? Será que esse é o valor? Por que nós não gastamos tanto tempo assim na Bíblia? Buscando a palavra, mas nas coisas do mundo, querendo convencer as pessoas sobre aquilo que nós somos. Será que não tem algo em desequilíbrio quando nós agimos assim? Então Deus, Ele nos deu um espírito de equilíbrio. E sempre que você sentir desequilibrado,
Sempre que você pender mais para algum lado, achar que não existe vida sem aquilo e que não sei o que, vendo o hoje como se fosse o fim do mundo, por causa de um acontecimento, como se os planos de Deus ele não tivessem mais importância. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Então quem nos chamou? Quem nos salvou? Foi Jesus. Jesus ele está chamando todas as pessoas. Todas as pessoas. E às vezes a gente acha que é pelo nosso esforço. Não, é porque eu comecei a acordar cedo e comecei a ler a Bíblia. Você começou a ler a Bíblia e Deus começou a mudar você. Você deu espaço para Deus, por isso teus olhos estão vendo, porque você acendeu a luz. Então não é por nada que nós fazemos, que nós recebemos a graça de Deus, mas porque esse é o plano de Deus, porque Ele quer que as pessoas elas se salvem. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Então Deus tem um plano. Deus sabe o que nós precisamos fazer. Nós que precisamos descobrir isso. E o nosso plano é obedecer ao Espírito Santo. É nos purificar, é buscar a sua presença. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros. Então eu tenho que tomar como base o quê? A palavra de Deus. A palavra é o ensinamento verdadeiro. Por que eu falo para vocês lerem a palavra de Deus? Porque independente se eu esteja aqui pregando ou não, vocês vão continuar no caminho. Na pandemia, ninguém podia ir na igreja, ficou um monte de gente perdida. Tem um monte de gente pregando mentira, pregando heresia, pregando tudo errado, pregando o que as pessoas querem ouvir, contrárias à palavra de Deus. Poxa, você diz que ama o Senhor, mas sente medo, sente frustração, é desequilibrado. Então você quer que Deus tire esses sentimentos ruins de dentro de você? Não é o psicólogo, não é o remédio, não é nada. É a presença de Deus, é o Espírito Santo. Começa a ler a Bíblia para você ver se isso não vai mudar. Então esse é o ensinamento verdadeiro. É isso que faz com que a gente fique firme na fé e no quê? No amor. Que termos por quê? Por estarmos unidos com Cristo. Então o que é o amor? É o amor. O que é o amor? É viver unido com Cristo. Onde você já viu isso escrito? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, porque pra gente o amor é encontrar alguém. Ai, se eu tivesse alguém. Ai, se não sei o quê. Ai, se não... E vive a vida inteira assim. Você acha que o amor, o bem mais precioso, poderia ser algo que nós podemos perder? Quando uma pessoa morre, nós perdemos o amor? Ai, perdi o amor. Ai, nossa, e agora? Agora virou. Acabou, virei, fiquei vagando no universo. O amor, ele é eterno. Por isso que quando nós amamos Deus sobre todas as coisas elas funcionam melhores. Se a gente continua lá em Efésios 3, versículo 17, 18 e 20, a palavra do Senhor ela diz assim: peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Então Paulo, nessa carta aos Éfesos, tem uma coisa que é importante. Quando você entende o conceito, você percebe que Paulo ele fala a mesma coisa de diversas formas diferentes. Então, às vezes, por que eu consigo ter conteúdo para mais de 1.284 dias? Primeiro, porque faz 2.200 e tantos dias que eu estou lendo a Bíblia. Então eu conheço a forma que Deus pensa, eu sei a forma que Deus age, eu vejo em mim, eu ouço testemunho de outras pessoas. A Bíblia ela continua sendo escrita na vida de cada pessoa que deseja servir ao Senhor. E eu continuo vendo os mesmos comportamentos. E às vezes você está se questionando, poxa, mas por que nós não vemos mais tantos milagres acontecendo?
Porque antigamente o milagre era instrumento de convencimento. Aonde tinha um milagre acontecendo, milhares de pessoas se convertiam ao Senhor. Só que hoje as pessoas, elas não querem um milagre para que outras pessoas possam se convencer como um instrumento de evangelização, mas como um instrumento de vaidade, querendo dizer, olha como eu sou abençoado ou como Deus me usa. Porque quando estavam saudáveis, não usavam as suas vidas para a glória de Deus. Mas agora que adoeceram, querem arrumar um significado maior e melhor. Faz algum tipo de sentido? Então você olha que Deus, ele manifesta o seu poder através dos milagres. E se hoje nós não vemos milagres, é porque as pessoas, elas não estão querendo se converter. Peço também que por meio da fé, peço também que por meio da leitura da palavra de Deus, porque como que a nossa fé aumenta? Lendo a palavra de Deus, lendo o Novo Testamento, ouvindo as palavras de Jesus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então tem palavras que eu posso substituir. A fé eu posso substituir por leitura da palavra de Deus, escutar a voz de Jesus, porque é assim que eu aumento a minha fé. Se eu não fizer isso, eu não vou continuar com fé. Porque assim como os sentimentos não estão em nós, a fé também não está em nós. Cristo viva no coração de vocês. Então é através da palavra de Deus que Cristo vive no nosso coração, porque eu lembro da palavra, eu medito na palavra, eu escuto louvores sobre a palavra. Eu penso em Deus o tempo todo. Penso na minha vida e tudo que aconteceu quando eu vivi longe dele. Busco as pessoas para poder fazer a vontade de Deus. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Olha o que Paulo estava pedindo, que as pessoas elas se convertessem. Eu oro também para as pessoas que escutam esse devocional. Não porque elas me pediram oração, mas para que elas continuem e permaneçam na graça e no amor de Deus. Não porque isso vai me trazer algum tipo de benefício, porque a maior parte das pessoas eu nem sei quem são. Eu gostaria de poder sentar com cada um de vocês contar a história, contar as coisas, ouvir, dar uma palavra de conforto, eu gostaria. Algumas pessoas se manifestam mandando mensagens, contando, alegra muito, porque isso anima a nossa igreja. Porque na maior parte do tempo parece que a gente está pregando pro vácuo, pro silêncio. Mas se a tua vida está sendo tocada, tá ótimo, eu não preciso saber. Deus está sabendo, amém, louvado seja o Senhor. Então aonde nós precisamos ter raízes? Aonde nós devemos ter o alicerce? No amor. E o que é o amor? Deus é o amor. E o que é uma raiz? É o que segura uma grande árvore, por isso que vem o vento e vem a tempestade e não derruba. E por que a tua casa se mantém de pé? Porque ela tem um alicerce, onde a casa foi construída. Então nós temos que construir a nossa vida sobre o Senhor e não sobre as pessoas. Porque o seu pai vai morrer, a sua mãe vai morrer, a sua mulher, o seu filho e tudo aquilo que nós conhecemos, o seu pet vai morrer. Você está pronto para esse dia? Aonde está o teu alicerce? Se o teu alicerce for Cristo, você sabe que qualquer adeus é um até logo, porque nós vamos viver a eternidade todos juntos. É como se ele dissesse, olha, eu estou indo na frente, mas estou te esperando. E é nisso que nós acreditamos. Então já não tem problema. Eu já não vou viver baseado e preso nisso, porque eu estou indo. Se a gente olha o rei Davi, quando ele cometeu o pecado com Batseba, mandou matar o marido dela, e eles tiveram um filho, e Deus vai sacrificar essa criança. E Davi orou, jejuou, não saiu do quarto. Depois que essa criança nasceu, uma semana depois ela morreu. Davi lavou o rosto, penteou os cabelos, ninguém estava entendendo nada, porque eles achavam que quando essa criança morresse, ele ia desligar a humanidade dele, ia acabar com a própria vida, e viram ele melhor. E aí perguntaram, falaram, pô, Davi, o que aconteceu? Você estava aí todo triste, agora que a criança morreu, você está bem? É porque antes ainda Deus podia fazer alguma coisa. Agora Deus não pode fazer mais nada. Agora eu preciso ir aonde Ele está, porque Ele já não volta mais para onde eu estou.
E é assim que nós devemos viver, com a certeza que nós estamos indo para onde Deus está. E não ficar sofrendo pelas coisas desse mundo, porque o nosso alicerce é o amor e Deus é o amor. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Paulo está dizendo, olha, tá vendo todo esse mar? Você já acha uma imensidão e você está vendo apenas a superfície. Então o amor de Deus não dá para a gente compreender baseado nos nossos interesses, naquilo que eu acho certo, naquilo que eu acho justo. Nós não temos capacidade para compreender o tamanho do amor de Deus, mas mesmo sem compreender nós podemos senti-lo. Eu não tenho capacidade para entender quanto de energia é produzida no sol, mas eu tenho capacidade para sentir o sol quando eu saio para fora de casa e ele está lá em cima. Então tem coisas que nós não vamos conseguir compreender e isso não impede que nós possamos senti-las. E agora que a glória seja dada a Deus. Qual outra palavra eu posso substituir por glória? E agora que você possa reconhecer aquilo que Deus tem feito por você. E agora você possa atribuir a Deus tudo aquilo que você tem sentido de bom. O qual, por meio do seu poder, a mesma palavra lá de cima está aqui embaixo. O poder de Deus está agindo em nós. Por isso nós podemos fazer alguma coisa. Se uma pessoa ela tem depressão, ela nada pode fazer. Ela não tem vontade de fazer nada. Ah, estou cansado disso, estou cansado daquilo. Ela não tem poder, ela não tem força, por isso ela se cansa. Se você vai numa academia e coloca muito peso e tenta fazer, se você não tiver força, você não vai conseguir. E ainda que você levanta por algumas vezes, aquilo cansa, aquilo fadiga. Mas se você pegar alguma coisa com pouco peso, você consegue fazer muitas vezes sem se cansar. Então, nós devemos aumentar a nossa carga espiritual, a nossa quantidade de obediência a Deus, para que o poder de Deus ele continue agindo em nós e os sentimentos ruins, eles não cheguem, aí a tribulação ela perde o sentido. E então o poder de Deus que age em nós, ele pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Então olha como nós subjugamos a glória e o poder de Deus. Ele está além de tudo aquilo que nós podemos imaginar ou tudo aquilo que nós podemos pensar. Por isso, ao invés de querer determinar numa oração o que seria bom ou ruim para mim, coloca em Deus a tua confiança, coloca em Deus a tua obediência, coloca em Deus o teu arrependimento. Não existe relacionamento com Deus sem arrependimento, sem aceitar Jesus como seu Salvador. Quando uma pessoa ela vai ser batizada, a pergunta que se faz é: você aceita Jesus como seu Salvador? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e de quem? Do Espírito Santo, amém. E o que significa amém? Que assim seja. E é só isso, você desce as águas aceitando, e é como se você morresse para o mundo e tivesse renascendo. É um sinônimo de ressurreição. Você está pronto para morrer para o mundo, para as coisas? Está pronto para Deus ser o amor da sua vida? Ser a razão de tudo? Está pronto para reconhecer e dar glória a Deus por tudo aquilo de bom que você sente? Louvado seja o Senhor. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo ele possa habitar o teu coração, aumentar a tua sabedoria, te dar um espírito de equilíbrio, de poder, que você entregue para Deus todos os seus medos, todos os seus receios, todos os seus sonhos, todos os seus planos, todo o seu eu e fala: Senhor, faça-me algo novo. Tira de mim toda essa vontade de tudo aquilo que não é seu. Me ensina a servir, me ensina a obedecer, me ensina a se arrepender, me ensina a colocar em prática tudo aquilo que você coloca dentro dos meus pensamentos. Me ensina a ser a sua imagem e a sua semelhança.
e nós vamos nos encontrar na eternidade. Lembra sempre disso. Nós buscamos todos os dias o Senhor para nos preparar para a eternidade, porque é lá que nós vamos todos juntos viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.